Bem-vindos a essa Power Class sobre como escrever o seu TCC usando como objeto de pesquisa a Lei Maria da Penha. Nessa aula você vai aprender a escrever o seu TCC usando o eixo criativo, que é a primeira ação das 4 ações principais dentro da metodologia Meu TCC. O eixo criativo é a primeira, porque é a técnica de concepção, de criação do seu TCC. É através do eixo criativo que você constrói os 7 principais elementos, os 7 elementos fundamentais que sustentam o seu TCC, que vão estar presentes desde aquele pré-projeto de TCC, passando pelas considerações finais, passando pela introdução, pelas considerações finais, chegando até a apresentação do seu TCC. A principal vantagem de você começar o seu TCC usando o eixo criativo, já vou logo adiantar para você, é o seguinte: você não perde tempo só pensando. Sabe por quê? Porque o eixo criativo, assim como as outras ações dentro da metodologia do meu TCC, são focados em ação. Ação. E ação. E ação. Entendeu? Então, do jeito que ensinam por aí afora, dizem para você começar pelo seu tema, achar um tema que você goste, um tema interessante. Aí você fica acreditando que você precisa de um tema inovador, revolucionário. Vou até beber minha água aqui. Papo furado, tá? É papo furado. Até me engasguei com a água. É papo furado. Sabe do que é que você precisa? Você precisa de um problema de pesquisa. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, eu já tô cheio de problema na minha vida. Ainda vou ter um problema na minha pesquisa? Ai, Jesus. Carinha de choro, tá? Porque tem gente que adora botar carinha de choro. Meu Deus do céu. Essa é a minha reação, vendo gente colocando carinha de choro. Sabe por quê? É a melhor coisa do mundo. É você ter um problema de pesquisa. Pergunta para um professor sério, um professor acadêmico, que faça pesquisa científica. Conversa com ele e pergunta assim, ô professor, é muito importante mesmo um problema de pesquisa? Ele vai te falar, óbvio que é. É muito importante sim. Ô professor, você não precisa confiar em mim, tá? Procura alguém que você confie e pergunta assim, e que tenha, né, uma formação acadêmica. Fala assim, ô professor, vem cá, o senhor corrige TCC, orienta TCC? Ele vai falar, sim. Aí você faz assim, vem cá, é muito comum os alunos fazerem um TCC e não ter um problema? Ter esse problema de não ter problema? É muito comum? Ele vai falar, oxe, demais. Demais. Muito comum. Tá? Por quê? Porque as pessoas elas acreditam, não sei quem foi que colocou na cabeça delas, mas elas acreditam que elas precisam de um tema. Um tema inovador, revolucionário, que ela vai mudar o mundo. Respira. Respira. Tá? Respira. Respira. Vamos de novo? Calma. Você vai fazer um TCC, tá? Usando a metodologia Meu TCC, você vai bater no peito. Com orgulho e falar assim, ó, eu fiz o meu TCC. Toma, lê. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, caramba, eu sou muito bom no que eu faço. Você vai olhar para aquele seu computador, ver o seu TCC ali, e vai dizer, meu Deus do céu, mas é lindo demais. É lindo, isso aqui é lindo. Eu quero isso para você, eu quero isso para sua vida. Eu quero que você tenha felicidade, tenha orgulho, tenha esse prazer de escrever um TCC. É desafiador? É. Mas tudo na vida que vale a pena é desafiador. Vou dar um exemplo até um pouco assim. Eu acho que não vai ter nenhuma criança assistindo esse vídeo. Então, é bom namorar? Namorar que eu tô falando naquele sentido, né? Não vou falar aqui, que senão o YouTube vai cancelar o meu vídeo, né? Mas você entendeu. É bom namorar? É. Mas dá trabalho. Pô, dá trabalho de você encontrar uma pessoa, de você conquistar a pessoa. Quando você chega lá, não é só
ir no seco, né? Tem que ter uma água. Tem que ter uma água. Aí você chega no ponto culminante. E depois você tá suado, tem que tomar banho. Veja, é bom, mas dá trabalho, né? Então, se até uma coisa boa que nem essa dá trabalho, imagina um TCC. Você é muito ingênuo se você acredita que, ai não, você vai ver um videozinho, vai, né, ler um e-bookzinho, vai resolver. Você é muito ingênuo. Vai dar trabalho. Ah, Henrique, utilizando a metodologia meu TCC, isso vai sumir? Não vai, não. Mas sabe o que a metodologia faz? A metodologia meu TCC, ela faz você olhar para o desafio e falar assim, eu sou capaz de fazer. De verdade. Eu sou capaz de fazer. Faz você se olhar no espelho e falar assim, eu consigo. Caramba, eu consigo. Faz você olhar para o seu TCC e dizer assim, olha só, não é que eu consegui mesmo? E nossa, e ficou bonito, hein? Estava na minha cabeça tudo isso aqui. A metodologia meu TCC é uma sequência de ações para você escrever o seu TCC de maneira que cada uma ação continue gerando resultados ao longo de todo o seu texto. E existem quatro principais ações. O eixo criativo, que você vai aprender nessa aula, a técnica 3x3, que é justamente a técnica de organização das ideias no seu texto. Depois, o capítulo segmentado, que é você aprende aqui quais são as 5 funções que o seu capítulo precisa cumprir para você escrever um TCC de maneira que você desperta o lado racional e o lado emocional do seu leitor. De maneira que o seu leitor, que o professor orientador ou a banca avaliadora que lê o seu TCC vai conseguir visualizar o que você está falando. E, por último, a persuasão focal, que é justamente o recurso visual para você escolher o tipo de raciocínio que você quer despertar no seu leitor e, o melhor, escolher o tipo de argumento que você vai usar para expressar a ideia que você tem. Veja, hoje, no eixo criativo, você vai fazer a concepção, a criação do que é que vai estar no seu TCC. Na técnica 3x3, você aprende a organizar essas ideias de maneira que de maneira que você conduza o seu leitor de uma ideia até a outra. O capítulo segmentado é justamente você conseguir fazer o leitor visualizar o que você está falando. Fazer o leitor dizer, caramba, isso aqui faz sentido racionalmente, e ele consiga visualizar o que você está dizendo, ou seja, despertar a imaginação dele. E na persuasão focal é o recurso visual para você escolher o tipo de raciocínio que você vai usar para argumentar e o tipo de argumento que você vai usar para expressar a sua ideia. Porque uma boa ideia sem argumento é só uma boa ideia na tua cabeça. O argumento é justamente o que vai pegar a ideia da tua cabeça, passar pelo texto e chegar na cabeça da outra pessoa. É o argumento. E você aprende isso na persuasão focal. Então, entendido tudo isso, vamos lá. Nessa aula, eu peguei de exemplo, tá? Existe uma outra aula que eu falo sobre a Lei Maria da Penha, tá? Dando esse exemplo, dando um outro exemplo de como é que você pode escrever um TCC utilizando a Lei Maria da Penha. E você não vai chover num molhado, vai ser diferente, vai ser inovador, vai ser interessante, vai ser novo. Vai ser novo. E esse aqui é um vídeo, é uma aula, uma Power Class com um segundo exemplo. Um segundo exemplo de como é que você vai escrever o seu TCC de uma maneira verdadeira, de uma maneira produtiva, vai escrever um baita texto, um texto que você vai bater no peito e dizer assim, ó, eu tenho orgulho disso aqui, lê, vai, lê porque aqui, ó, foi eu que fiz esse texto aqui. Eu tenho orgulho, lê, o que você lê, você vai mostrar pra todo mundo, assim. Um TCC que quando você chegar na banca lá para você apresentar para sua banca avaliadora, você vai estar feliz, você vai estar assim, ó, estou preparado. Pode fazer a pergunta que quiser, eu estou preparado. Eu sei o que eu vou falar. Eu sei como eu vou falar. Eu estou preparado para a apresentação. Ah, chegou o meu grande momento. Ainda bem. Hoje é o meu momento, assim, de... a parte gostosa de fazer um TCC. Apresentar o meu trabalho. A parte trabalhosa já foi. Tá? E, né, usando aqui, a Lei Maria da Penha é só o objeto da pesquisa, tá? Por quê? Porque eu escolhi a Lei Maria da Penha, nesse caso aqui. Porque muitas pessoas
vamos falar sobre Lei Maria da Penha. Todo semestre tem pelo menos um TCC falando sobre Lei Maria da Penha. E aí, algumas pessoas criaram a ideia de que falar sobre Lei Maria da Penha ou falar sobre alguns determinados assuntos é desinteressante. Mas não é não, tá? Pouco importa o tema, pouco importa o assunto, pouco importa qualquer outra coisa. O que importa no seu TCC é o problema de pesquisa. Porque o problema de pesquisa, ele atrai todos os outros elementos fundamentais que formam o seu TCC, tá? Então, sem nenhuma enrolação, vamos aqui agora para o exemplo, para essa segunda parte dessa Power Class, que é o exemplo. Você já entendeu o que é a metodologia do meu TCC? Você já entendeu o que é o eixo criativo? Agora você vai ver a aplicabilidade do eixo criativo. Tá? E de verdade, se ao longo dessa Power Class, alguma coisa que eu falar chegar para você e fizer sentido, comenta aqui abaixo. Aí você fala assim, mas Henrique, por que isso? Vamos lá. Se coloque no meu lugar. Eu estou uma hora dessa, são 7h10 da manhã, gravando, olhando para uma câmera. Eu não sei quem é você. Eu não sei que hora você está assistindo isso. Eu não sei como está o seu emocional hoje. O que eu sei é que existem pessoas que já confessaram para mim que o TCC para elas é um desafio gigante. Pessoas que já confessaram para mim que estavam precisando tomar coisa para dormir. Pessoas que desistiram da faculdade, de 5 anos de faculdade, porque não conseguiram completar o TCC. Existem pessoas por aí que já confessaram para mim o seguinte, Henrique, eu troquei de professor orientador, porque o professor o orientador que eu escolhi me mandou ler 5 artigozinhos fuleiros, resumir e mandar aquilo ali como se fosse o meu TCC. Eu achei um absurdo, uma falta de respeito comigo. Eu não estou nessa pinóia de faculdade para fazer qualquer coisa, não. Então, por isso que existe essa aula de TCC, essa aula aqui no YouTube. Existe o treinamento da metodologia no meu TCC? Existe. Existe hoje pessoas que estão sendo acompanhadas por mim, tendo as suas ações direcionadas para elas escreverem o TCC usando a metodologia meu TCC? Existem. Mas talvez você não queira fazer parte dela. Talvez não seja para você a minha metodologia. Então, se esse vídeo já chegar para você, essa aula chegar para você e melhorar a tua vida, comenta aqui abaixo. Se alguma coisa que eu falar nesse vídeo melhorar a tua vida, fizer sentido para você, comenta, para eu saber que, primeira coisa, eu estou conversando com uma pessoa e não com uma câmera. E segunda coisa, que alguma coisa que eu falei melhorou a tua vida. Serviu, que eu consegui servir você em alguma coisa. Tá? E assim, além do mais, é muita escassez, né? Escassez poxa, para não dizer um palavrão. É palhaçada. Pronto, melhor. É uma palhaçada você assistir uma Power Class como essa, você ver uma maneira de escrever o seu TCC tão aplicável, tão efetiva, tão eficaz e ter alguma coisa que fizesse sentido para você e nem comentar. É uma palhaçada, tá? Então, vou até aqui para outro, não é? Vou começar a falar aqui outras coisas. Enfim, tá aqui um exemplo, tá? O eixo criativo é essa técnica de concepção de criação do que vai ser o seu TCC. Aqui você tem 7 elementos. Esses 7 elementos são os elementos fundamentais da tua pesquisa, tá? Geralmente são os elementos, esses elementos são fundamentais e paradoxalmente são onde as pessoas mais têm dificuldade e escrevem de todo jeito. E aí, sabe aquela música que pau que nasce torto não se endireita? Então, se esses fundamentos do seu TCC são frágeis, quando você for escrever o TCC, você vai encontrar muita dificuldade. Mas a dificuldade não está necessariamente naquele capítulo, naquela coisinha ali. Está lá nos fundamentos do seu texto, tá? Então aqui de exemplo, eu trouxe para você o seguinte. Como é formado... Aqui é um problema, tá? Um problema, se você quiser saber os elementos. O que é um problema? Uma hipótese, um tema, um objetivo geral, uns objetivos específicos. A justificativa... Cadê? A justificativa, a metodologia da pesquisa, o referencial teórico. Se você quiser saber o que é essas coisas, como fazer essas coisas, a importância dessas coisas, aí você vem nessa outra aula. Tá aqui, ó. Até aqui o rascunho da outra aula.
procura a outra aula que lá eu explico melhor. Aqui eu vou ser mais direto, vou direto para o exemplo. Então vamos lá. Qual é o meu problema de pesquisa? A minha pergunta que guia toda a minha pesquisa é a seguinte: como é formada a narrativa fática de casos de violência doméstica contra a mulher pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco? Veja que é uma pergunta clara. Ou seja, eu não preciso ficar me perguntando, o que é que eu quis dizer aqui mesmo? Outra, ela é específica. Eu estou falando do quê? Como é formada, o quê? Formada do quê? A narrativa fática do quê? De casos de violência doméstica contra a mulher, aonde? No Tribunal de Justiça de Pernambuco. Você pode até ser mais específico e ditar um lapso temporal, tá? De 2019 a 2022, por exemplo. Minha hipótese de pesquisa aqui é o seguinte: a figura da mulher é construída em cima de estereótipos que reforça a ideia de uma mulher frágil que não consegue se autodefender. Ou seja, a minha hipótese, a resposta provisória para a minha pergunta é essa. Tá? Meu tema, meu Deus do céu, essa aqui, tema, o povo tem medo disso aqui. Olha como foi simples encontrar. A partir do problema, cheguei no tema. Vou pegar aqui uma água para mim. Deixa eu pausar aqui esse vídeo. Ok, voltei. Vamos lá. Como o tema aqui? A formação de estereótipos da mulher vítima de violência doméstica pelo TJPE, ou seja, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E aí? Gostou? Estou falando sobre Lei Maria da Penha. Estou falando sobre Lei Maria da Penha nesse TCC. Mas você já viu um TCC que nem esse? É novo, né? É diferente, né? Pô, chamou tua atenção, né? Será que Vamos lá, uma outra coisa que eu preciso deixar claro para você. Isso aqui é uma primeira versão. Obviamente que existe ajustes a serem feitos nesses elementos. Obviamente, isso aqui é uma primeira versão e serve para ilustrar a ideia para você perceber a aplicabilidade do eixo criativo. Você perceber que os outros direitos comuns aí, você lê muito, você escreve muitos fichamentos, muitos resumos, mas até para você pedir ajuda, não dá. É difícil. Porque como é que você vai pedir ajuda para um professor ou para um cristão que tenha capacidade de lhe ajudar? Aí a pessoa pergunta para você, tá bom, mas como é o seu TCC? Como é que tá o seu TCC? Aí você não tem nada escrito, nada material. Tá tudo aqui, dentro da tua cabeça. Fica difícil, né? De jeito comum que as pessoas ensinam, fica tudo aqui na tua cabeça e você, ai meu Deus do céu, ajuda aqui! Ei, ajuda aqui! Mas na tua cabeça. Pô, a outra pessoa vai ter que conseguir acessar as ideias na tua cabeça. É mais trabalhoso, é mais difícil. Escrevendo a partir da metodologia meu TCC e especificamente do eixo criativo, se alguém bater o olho aqui, já consegue te ajudar a melhorar o teu problema, a tua hipótese, o teu tema, sem nenhum mistério. Se souber ler e interpretar um texto, consegue te ajudar. Olha que interessante. É material. Viu? É isso que eu tô falando. A metodologia meu TCC é focada em ação. 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 É palpável, é tangível, é ação. Você tá aprendendo e fazendo. É assim. É incrível. É por isso que é ao vivo o treinamento. Por isso que é olho no olho com a pessoa. Porque a pessoa, assim, ela aprende aqui e já executa, sabe? Enfim, no final do vídeo eu explico melhor como é a metodologia meu TCC, caso você tenha interesse. Vamos lá. Depois, a gente vem para o nosso objetivo geral. Demonstrar que a Lei Maria da Penha é aplicada em sentido diverso daquele pretendido pelo legislador no momento em que foi criada. Aí depois, olha só, para eu chegar nesse objetivo geral, quais são os objetivos específicos que eu tenho que passar? Conhecer o contexto de construção social e histórica de formação da Lei Maria da Penha. Como é que essa lei surgiu? A partir do quê? Foi a partir do vento? Não foi a partir do vento. Houve vários movimentos feministas no século XX para empoderar a figura da mulher. Houve mudanças legislativas, mudanças na Constituição Federal, no Código Civil, que fizeram a mulher ser percebida como uma pessoa que tem direitos. Tá? Então houve mudanças, né? A Constituição
legislativa, vou botar assim, legislativa, social e histórica de formação, né, da Lei Maria da Penha. Aí depois eu vou identificar em casos concretos os recursos linguísticos que constroem a narrativa fática da violência contra a mulher. Vou voltar aqui, você pensa, meu Deus do céu, como assim recursos linguísticos? Vamos voltar aqui. Qual é o meu problema? Vamos lembrar do problema. Como é formada o quê? A narrativa fática de casos de violência doméstica contra a mulher pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Estado de Pernambuco. Então, essa forma, eu vou analisar. O meu problema aqui é o quê? A formação da narrativa. O meu objetivo aqui é demonstrar que a Lei Maria da Penha é aplicada em sentido diverso daquele pretendido pelo legislador no momento em que foi criada. E para isso, olha só, para chegar nesse objetivo, que vai me ajudar a responder o problema, eu vou identificar em casos concretos os recursos linguísticos que constroem a narrativa fática da violência contra a mulher. Quais são os recursos da linguagem, os recursos linguísticos presentes na narrativa fática daquele processo de violência doméstica que contribuem na construção da ideia, né, da figura da mulher. Que, consequentemente, na minha hipótese, vai ser construída, né, vai reforçar estereótipos de uma mulher frágil. Vamos lá. Depois, eu vou analisar o sentido produzido a partir de determinadas expressões linguísticas na percepção da mulher em casos de Lei Maria da Penha. Ou seja, eu vou analisar qual o sentido produzido, né, a partir daquelas expressões linguísticas que contribuíram para criar uma imagem de uma mulher forte ou que contribuíram para criar a imagem de uma mulher frágil. Ou seja, que recursos linguísticos eu consegui observar e qual o sentido que essas expressões criaram, né? Foram expressões, foi um sentido de empoderar a mulher ou um sentido de reforçar estereótipos que já existem em cima de uma mulher? Percebeu? E as justificativas, ou seja, as contribuições dessa pesquisa. Por que essa pesquisa é importante? Ora, para a sociedade é importante, né? E aí, lá no outro vídeo eu explico com mais detalhes isso, mas você vai trazer justificativas de 3 dimensões, tá? 3 importâncias desse trabalho. Uma para a sociedade, outra, aqui no caso, para o direito, ou se você for de outra área da ciência que você for, e outra pessoal. Essa justificativa pessoal ela é a seguinte: a justificativa independente da sociedade, independente do direito, é a justificativa que independe, a contribuição da tua pesquisa que independe do direito ou da sociedade, tá bom? Então vamos lá. A pesquisa é importante ao passo que demonstra para a sociedade a contribuição de figuras de linguagem na formação da maneira que se retrata a figura da mulher, a figura do opressor e da vítima no poder judiciário. Se eu estiver falando rápido, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Eu falo rápido mesmo. Mas você pode pausar o vídeo, você pode voltar, tá bom? Vamos lá. Para o direito, esse estudo contribui na medida da interdisciplinariedade da investigação do problema. Isso porque o direito é construído através da linguagem também. Então, é interessante conhecer os recursos linguísticos que contribuem na formação do discurso vencedor no caso concreto, julgado. O trabalho de pesquisa é importante, pois demonstra que a retórica, aqui no caso eu vou utilizar a retórica, tá? Onde é que eu vou dizer isso? Daqui a pouco na minha metodologia. Preste atenção. Demonstra que a retórica, mais do que a arte de falar, é também uma ferramenta metodológica de investigação de problemas no direito e na sociedade. Aí adivinha só, na minha metodologia, que é onde eu vou... Essa metodologia aqui é a metodologia do seu trabalho, ou seja, os procedimentos, o passo a passo que você vai seguir ou que você seguiu para elaborar aquela pesquisa. Ou seja, aqui você conta a procedência do seu trabalho. A pesquisa será realizada através da retórica analítica pitanêutica, tem um cunho qualitativo,
através do método hipotético dedutivo, que vai utilizar da revisão bibliográfica e documental para levantar informações. Aqui eu trouxe aqui um exemplo, como é que você como é que você escreveria isso no seu TCC, tá? Em primeiro lugar, será feito um levantamento teórico das principais lições de retórica clássica. Em seguida, através dos estudos de Bauer, será investigado acerca da retórica analítica. Por fim, estudará a teoria da retórica realista. Seria mais ou menos assim que você iria escrever, tá? Você realmente vai explicar isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, além disso, você vai explicar realmente assim, o procedimento, o passo a passo que você vai seguir para levantar as informações, qual o caminho que você vai, de raciocínio que você vai usar, como é que você vai interpretar essas informações, qual o instrumento de pesquisa, nesse caso aqui, o meu instrumento de pesquisa, a minha metodologia aqui é a retórica. A retórica, para mim, é um instrumento de investigação de problemas. Tá? Em seguida, será feita uma pesquisa jurisprudencial da seguinte forma. Aqui, nesse capítulo aqui, eu explicaria como é que eu identifiquei os casos concretos de violência contra a mulher no Tribunal de Justiça, como é que eles foram selecionados, por que critérios foram usados para selecionar aqueles casos, certo? No final, será realizada uma desconstrução de discursos selecionados a partir de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Tá? Isso aqui é só para você entender, para você conseguir ilustrar, ter uma ideia de como é a metodologia. Porque algumas pessoas realmente não sabem, elas falam assim, meu Deus do céu, metodologia, o que eu vou fazer? Vou escrever uma linha. Não. Você vai escrever parágrafos e cada parágrafo descreve um procedimento, um passo que você pretende seguir ou que você seguiu, para obter informações, interpretar informações na sua pesquisa. E por fim, o meu referencial teórico, que aqui seria Aristóteles, com a retórica clássica dele, a retórica aristotélica, depois Otmar Bauer, com a retórica analítica, e por fim, João Maurício Deodato, com a retórica realista, que é a teoria da retórica realista. Então veja bem, todos esses elementos aqui, eles precisam ser ajustados? Sim. Mas você percebe que você consegue fazer isso aqui dentro de algumas horas? Veja, esse problema aqui, de onde é que eu tirei ele? Ora, eu já estava pesquisando sobre violência doméstica, porque eu fiz o outro vídeo. Então, o que eu fiz foi simplesmente mudar a pergunta. Veja, de verdade, você nunca vai começar um TCC do zero. Isso é um papo furado que contam pra você. Você vai começar do zero, do completo zero, fazer o seu TCC. Mentira! Papo furado. Você é muito inocente, né? Você é muito inocente para acreditar nisso. Para. Você tem uma vida. Você tem uma vida, você tem vivências, você tem interesses, você tem gostos, você tem problemas. Você vive. Você não vai começar do zero coisa nenhuma, tá? O que você vai fazer é observar uma situação e a partir daquela situação você vai levantar perguntas. E você, de verdade, você tem capacidade e você tem repertório suficiente para criar uma problemática de pesquisa. E aí, por exemplo, aqui, eu já estava pesquisando sobre Lei Maria da Penha para fazer o outro vídeo. O que eu fiz aqui? Simplesmente fiz, então tá bom. Como é que é formado esse discurso narrativo, como é formado essa narrativa dos fatos, como é contado os fatos de violência doméstica contra a mulher em um processo judicial lá no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Porque, veja bem, os desembargadores ali naquele momento, eles não têm acesso ao que, de verdade, a realmente como aconteceu a violência. Eles vão ter acesso a isso através de um relato, através de um texto que descreve como foram os fatos. Então, veja, é importantíssimo perceber que elementos compõem essa síntese fática, esse discurso dos fatos, porque é através desses elementos aqui
que o desembargador vai ter acesso, que ele vai conseguir decidir o caso. E daí é interessante perceber se esses recursos reforçam a ideia que a Lei Maria da Penha pretendia, que era tornar a mulher mais forte, mais autônoma, destacar o papel da mulher, ou se essas expressões linguísticas presentes nesses processos judiciais, pelo contrário, reforçam o estereótipo de uma mulher frágil, de uma mulher indefesa, de uma mulher que, ora, é vítima de um opressor dentro de casa, outra hora é submissa a um poder judiciário, que se não for o poder judiciário, ó céus ou vida, ela não tem nenhuma outra saída. E se não for o poder judiciário, ela está à mercê de um homem opressor. Eu estou mostrando para você aqui rapidamente como é que foi o meu raciocínio para criar esse problema. Percebeu que não tem nenhum mistério? De verdade, não tem nenhum mistério. E é isso que eu ensino na metodologia Meu TCC. Eu ensino você a escrever o seu TCC. Eu ensino você a escrever o seu TCC usando a metodologia Meu TCC. Para que você não caia em papo furado, para que você não perca o seu tempo fazendo 1001 ações que talvez não façam tanto sentido para você. Talvez hoje você tenha pressa em fazer o seu TCC e talvez você tenha até razão em ter essa pressa, porque talvez só falte o seu TCC para você terminar a faculdade. Talvez você queira terminar logo o TCC e poder se preparar para o exame da ordem. Talvez o TCC seja um dos últimos obstáculos, um dos últimos impedimentos para você conseguir passar em um concurso público e ter uma estabilidade financeira que você tanto deseja. Então, talvez você tenha razão em ter pressa em fazer um TCC. E a metodologia do Meu TCC serve para isso. Para você escrever o seu TCC de maneira que cada uma ação continue gerando resultados ao longo de todo o seu texto. E você possa bater no peito, de verdade, possa bater no peito e dizer assim, ó, eu fiz o meu TCC. Que você possa olhar para qualquer pessoa, mostrar o seu texto e não sentir vergonha. Que um TCC nunca, jamais, seja maior do que você. Talvez não seja o seu caso, mas acredite em mim, existem pessoas que sentem vergonhas, que se sentem diminuídas por causa de um TCC. Eu não desejo isso para a sua vida, não. O que eu desejo para a sua vida é que você possa viver com abundância, que você possa viver com orgulho, que você tenha a sua autoconfiança forte, que você seja maior do que um TCC, que a faculdade seja apenas uma fase na sua vida. Se você quer conhecer a metodologia Meu TCC, que é um treinamento online, ao vivo, olho com olho aqui comigo, durante 8 semanas, em que eu direciono as suas ações para você escrever o seu TCC, aperta no link que vai estar na descrição desse vídeo e conheça em mais detalhes a metodologia Meu TCC. Até o próximo vídeo.